No podcast de hoje, eu, Cássio Amador, professor da UTF-PR, e Matheus Ribeiro, estudante de Engenharia Mecatrônica da UNB, iremos conversar com Constantino de Sales, pesquisador emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Sales, ou Constantino, brasileiro naturalizado de origem grega, é conhecido mundialmente por suas contribuições no campo da entropia, especialmente por ter proposto uma entropia não extensiva, também conhecida por Q-entropia, amplamente aplicada em diversas áreas do conhecimento. Ele já foi condecorado em vários países por seus estudos. Por exemplo, ele é comendador da Ordem do Rio Branco, no Brasil, recebeu também o Prêmio Guggenheim, nos Estados Unidos, e o Mercator, na Alemanha. Além disso, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais e da Academia de Ciências da América Latina, além de ter lecionado como professor visitante em diversas universidades do mundo. Como seu estudo no campo da física já é bastante difundido nos ambientes acadêmicos, hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o cientista por trás da ciência. Olá, Constantino, prazer tê-lo Olá, aqui Cássio. conosco em nosso programa, nosso Pudim. Hoje gostaria de fazer algumas perguntas para conhecer o Constantino por trás da teoria da entropia, né, da Q-entropia, que é tão conhecida. Por isso eu começo com uma pergunta lá atrás, já que você se mudou muito novo, né, da Grécia para a Argentina e posteriormente foi para vários outros países. Como que foram essas sucessivas adaptações a esses novos países? Na verdade, nada demais. Quando você cresce aprendendo duas línguas em vez de uma, depois é muito fácil aprender outras. Então, como de criança, eu tive que me adaptar bastante, saindo da Grécia, de Atenas, quando eu tinha 3 anos e meio de idade, e meu pai trouxe a família depois da Segunda Guerra Mundial para a América do Sul. Então aí já tive uma adaptação grande. De lá em diante se torna fácil. Uma curiosidade, eu não imaginava isso. A sua família ela veio na época depois da Segunda Guerra Mundial, né? Claro. Meu pai trouxe a família para a América do Sul em torno de 1947. Então, eu tinha 4 anos de idade. Que interessante, eu não tinha ideia, eu não tinha associado a data com a época. Então, claro, eu nasci em 1943, em Atenas, sob ocupação alemã dos nazis. E então, todo o período de guerra, eu era criança, bebê. E depois da Segunda Guerra Mundial, houve na Grécia uma guerra civil, que durou 2 anos. E aí meu pai cansou de tanta guerra e finalmente pegou a família e nos trouxe para a América do Sul. Inicialmente no Brasil, aproximadamente 1 ano. E depois na Argentina. Então, na verdade, antes de ir para a Argentina, eu passei aproximadamente 1 ano no Brasil. Eu também não sabia dessa. E vocês vieram de barco, né? Imagina. Claro. Naquela época, sim. Sim. Que interessante. Então já tinha passado pelo Brasil antes também. Sim. E então chegamos na Argentina e aí comecei a ir na escola na Argentina e me lembro que me chamava a atenção o fato que as professoras não me entendiam. Mas eu entendia as professoras porque as criancinhas sempre entendem os adultos. Criança entende
qualquer coisa em qualquer língua quando é pequena. Mas, em compensação, eu falava para as professoras em grego. E elas não me entendiam, claro, na Argentina. E eu, pequeno, não captava muito bem porque se eu entendia elas, por que elas não me entendiam. Claro, Então, claro. isso foi parte da adaptação que você quis focalizar na sua pergunta. Sim, imagino. Era literalmente como a gente tem aquela fala, né, que a pessoa está falando grego. Fica- Então, eu falava grego para ela. Claro, grego de neném. Eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade. Sim, Bom, mas depois fiz não, a escola primária e secundária na Argentina e finalmente entrei, após fazer 2 anos de engenharia, entrei no Instituto de Física Balseiro, em Bariloche. E foi aí que comecei realmente a me interessar e trabalhar em física. era com a engenharia. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia química. E antes até assim, como é que eu vou dizer, esse gosto pelas ciências exatas, né? Você consegue atribuir alguma coisa, ou lembra de onde que surgiu, ou desde pequeno já gostava? Eu gostava de matemática, na verdade. Eu gostava de brincar com números. Quando eu pegava o bonde para ir na escola, tinha o ticket, o bilhete do bonde, e nesse bilhete tinha um número, que era o número do bilhete, com 5 dígitos. Enquanto o bonde ficava andando, eu ficava brincando com esses 5 dígitos, multiplicava, dividia, repetia, enfim, gostava de brincar com os números. E crescendo, fui me interessando, claro, por muitas coisas, por línguas em particular, mas sempre permaneceu esse gosto pela matemática. Então, isso me levou inicialmente à engenharia, mas depois começaram as matérias propriamente ditas de engenharia. No início, eram as matérias básicas. Era matemática, física, química, álgebra, desenho industrial, coisas assim. E essa parte eu gostava. Mas no 3º ano começaram as matérias de engenharia. E aí perdi o encantamento pela engenharia e foi aí que passei para a física. Legal, né? Saber que essa parte do gosto pela física, né? Aí você acabou cursando física, né? Sim, acabei cursando física e fazendo um tipo de mestrado em física no Instituto Balseiro, na Argentina. Depois disso é que ganhei uma bolsa para fazer o doutorado na França e fiquei fazendo pesquisa e docência na França. Eu fui 7 anos docente, primeiro assistente, depois professor assistente na Universidade de Paris. E aí terminei o doutorado em 1974 e depois disso vim com a minha família ao Brasil. Voltando um pouco na cronologia, na parte do mestrado, qual foi o seu tema de pesquisa do mestrado? Bem, acontece que na Argentina, naquela época e até hoje, não existe exatamente o diploma de mestrado. Existe o diploma dos estudos básicos e depois passa para o doutorado, diretamente. Mas em Bariloche, enquanto nas outras universidades na Argentina os estudos de física eram de 5 anos, em Bariloche eram 6. Era mais longo e tinha o chamado trabalho especial, que era uma espécie de análogo
ao mestrado que passou a ser praticado no Brasil. Então, eu fiz esse trabalho no Instituto de Física Balseiro, da Universidade Nacional de Cuyo, e o tema que eu analisei nesse trabalho foi física atômica, colisões entre íons, átomos, coisas desse tipo. Esse modelo, ele lembra um pouco o do Tratado de Bolonha, não? Que tem na Europa, que o mestrado, a pessoa faz 3 anos de graduação e daí 2 anos ela tiraria o mestrado, né? Pouco parecido, não é como o sistema atual no Brasil, que é mais comprido, porque tem que ter a graduação, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado. A pessoa acaba ficando velho e ainda está fazendo diplomas. Exatamente. Então, lá não era assim, não. Nem nos Estados Unidos é assim. E atualmente, gradualmente, na Europa também não está sendo assim. O mestrado, me parece que, em alguns anos, será um diploma extinto. E as pessoas passarão dos estudos básicos diretamente para uma coisa mais especializada, que seria o doutorado. Interessante. Você falou aí que você fez logo depois um doutorado, né, em Paris, e durante esse intervalo de que se passou o mestrado e o começo do doutorado, você chegou a mexer trabalhou com física nessa parte? Bom, na verdade, eu terminei Bariloche no final de 1965. E um ano depois eu já fui para a França. Então não houve um grande intervalo. Foi um ano durante o qual eu providenciei bolsa para continuar meus estudos fazendo doutorado. E a bolsa que saiu foi a francesa. E então acabei morando 8 anos em Paris, e 7 deles dando aula também na Universidade de Paris, e dando aula num período em paralelo na famosa École de Chimie et Physique de Paris, onde foi professora Madame Curie, onde foi diretor Paul Langevin e outras pessoas. Ensinei também lá. Experiência e tanta, né? Uhum. Eu não sabia que o Langevin tinha também trabalhado lá, nessa faculdade. Sim, sim. E é uma grande école. Sim. Eu fiquei curioso também com a língua francesa. Você já tinha estudado francês na Argentina, imagino. Que você dava aula em francês, né? Lá, não era em inglês. Não. Daí os alunos não tinham a dificuldade. Os alunos também te entendiam, igual você entendia a sua professora na Argentina. Então, claro, mas aí já éramos todos adultos, né? Sim. E essa oportunidade de ir para Paris, né? Como assim que surgiu? Você tinha um contato lá? Como é que foi essa... Porque assim, hoje em dia você procura na internet, né? Você fala com a pessoa na internet, consegue até fazer uma videochamada, mas enfim, naquela época não tinha isso, né? Bom, quando ganhei a bolsa, inicialmente passei um par de meses em Marselha, no sul da França. Mas rapidamente decidi me transferir para Paris. Então pedi transferência da bolsa, a transferência foi concedida e de lá em diante trabalhei em Paris. Durante um ano trabalhei em física experimental e foi um aprendizado do qual lucrei a vida toda, continuo lucrando, que é ter uma sensibilidade em relação aos fatos experimentais que são tão importantes em física, porque essa experiência permite colocar no devido contexto as teorias. Então, a teoria não é só matemática e computação.
tem que ter contato com os experimentos. Então, aquele ano que eu trabalhei em física experimental em Paris, foi excelente. Construí um laser molecular naquele ano, Que legal. funcionando com monóxido de carbono. E funcionava, e era potente. Você não podia passar a mão na frente. Se você passasse a mão, você ficava sem dedos. Constantino, você citou, né, sobre como surgiu o seu gosto pela física e com relação especificamente a trabalhar com essa parte da mecânica estatística e entropia, como foi que surgiu esse interesse por você mexer nessa parte? Bom, é que, na verdade, a minha tese de doutorado na França, que é um diploma que não existe mais, se chama Doctorat d'État. Ele era muito comprido, bem mais comprido que PhD, e acabou que, ao longo dos anos, prejudicava os estudantes franceses em relação aos estudantes ingleses ou americanos, e acabaram extinguindo esse diploma, e foi substituído pelo atual doutorado, que é mais breve. E então, a minha tese foi na área de transições de fase, fenômenos críticos. E esses fenômenos críticos, a ferramenta teórica adequada é a mecânica estatística, clássica ou quântica, mas sempre no âmbito da mecânica estatística. Então, já no meu doutorado, me iniciei nos conceitos próprios da mecânica estatística, em particular a entropia, que entra diretamente no coração da termodinâmica. E estava relacionado com esse laser? Ou o laser era uma coisa à parte? Não, era uma coisa à parte. Na verdade, laser era ótica molecular. E então, trabalhei um ano nisso e depois passei para um outro laboratório, onde comecei a trabalhar com termodinâmica, mecânica estatística, aplicado a transições de fase, fenômenos críticos. Mas mesmo assim, né, já nessa etapa teórica, consegui fazer um trabalho experimental. A minha primeira publicação na minha vida é experimental, é nas perovskitas, essas substâncias que posteriormente se mostraram tão importantes para supercondutividade a altas temperaturas. Então, fiz um trabalho experimental que constituiu a minha primeira publicação. Durante o doutorado. E lá em diante me dediquei exclusivamente, ou quase exclusivamente, à parte teórica. Sim, eu fiquei curioso, que eu olhei na lista de publicações, eu falei, qual é a primeira? Aí eu fui lá na primeira lista e estava lá um trabalho experimental. Eu achei interessante. Assim, aí depois você passou, então, 8 anos na França, né? Isso. Então, 8 anos. Aí depois, como que surgiu, assim, a oportunidade de vir para o Brasil, né? Por que escolheu, o que atraiu para vir para o Brasil? Bom, muitas coisas, mas curiosamente uma delas é que a minha esposa e eu achávamos incrível a música brasileira. Então a gente se dizia, um povo que tem essa música não pode ser um povo ruim. Então já era um cartão de visita nos atraindo para o Brasil. E, numa viagem, me ofereceram emprego de professor na USP, em São Carlos, na Unicamp, em Campinas, e também na UNB, em Brasília. Em Brasília, ofereceram simultaneamente também uma posição de professora para a minha primeira mulher, que é psicóloga. Então, acabamos escolhendo Brasília. Então, fomos para Brasília. Ficamos em Brasília 2 anos e de lá viemos para o Rio de Janeiro e ficamos, desde então, no Rio de Janeiro como base essencial do trabalho, da vida.
Da UNB saímos porque era um período muito conturbado, era a ditadura militar, e o reitor da época, o famoso José Carlos Azevedo Almeida, José Carlos de Almeida Azevedo, capitão de mar e guerra e também PhD em física. Ele mandou invadir a UNB pelos militares. Então a gente tinha que dar aula e no teto de onde a gente estava dando aula estavam parados os soldados com metralhadoras apontando para baixo. Então era um clima desagradável. No final nós fomos embora de Brasília e da UNB. E desde então estou no CBPF. Então saiu da UNB e foi já para o CBPF. Sim, sim. E que curioso, eu não tinha pensado nisso de novo, né, assim, com essa questão da data, né, que você sofreu na UNB com a ditadura, durante, né, ali, você estava durante a época da ditadura. Sim, sim. A UNB foi uma das universidades que teve mais repressão, acho, no Brasil, ela, o FRJ. Com certeza, com certeza. O chefe de departamento foi um interventor indicado diretamente pelo Azevedo, que era o reitor. Ele era chefe do departamento, nem o diretor do centro sabia disso. Ele chegou, se chama Miranda, chegou e se apresentou para nós, dizendo: eu sou o novo chefe de departamento, e se apresentou ao diretor do Centro de Ciências Exatas, dizendo: eu sou o novo chefe do departamento de física, que estava dentro do centro. E nem o próprio diretor sabia direito, porque a ditadura militar é assim. Interessante, viu? Contar essa história. Eu que faço parte da UNB, não sabia a real situação, né? Como é que era na época. Voltando um pouco, quando você falou essa parte que o que lhe atraiu para vir para cá é a música, agora eu fiquei curioso. Que parte especificamente da música você gostava aqui, você e sua esposa? Não, em geral, a música brasileira. A gente escutava música brasileira, discos, etc. Long play na época. MPB, jazz. Como? Nova. Eu me referi ao música popular brasileira. Sim. Mas em geral, a música brasileira, não somente a música popular. Uma coisa que eu costumo comentar, porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, não sei se outros também tiveram essa sensação, né? Mas para mim foi também um choque cultural grande, que eu sou do Paraná, e Rio de Janeiro está a 1.200 quilômetros da cidade que eu cresci. Então, quando eu fui pro Rio, para mim era quase um outro país. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eu botei os pés no Rio de Janeiro, eu me senti dentro das músicas, de várias músicas de MPB. Olha só. Olhando aquelas praias, eu senti assim, aqui realmente tem a cara das músicas. E outras cidades também, tem outras cidades que você vai para Recife ou para Maceió, e daí você escuta algumas músicas que são feitas lá, e você olha para aquelas praias, para aquela cidade, eu tenho a sensação que eu tô na música. E o Rio de Janeiro, com certeza, o Rio de Janeiro com MPB tem muitas músicas que são a cara do Rio, né? Claro. Com certeza. Constantino, você falou no começo da entrevista que quando você era criança, né, teve esse choque cultural com relação ao idioma, né? E, além disso, com relação já ao Constantino adulto, por assim dizer, você foi professor em várias universidades, né, do mundo. Eu queria saber como foi esse contato de ter diferentes culturas, até na área acadêmica mesmo. Não, simplesmente eu dava as aulas na língua do país. Então, quando eu estava na França, eu dava as aulas em francês. Depois passei vários anos nos Estados Unidos e dava as aulas em inglês. E tenho dado aulas em muitos países, na Argentina também, em espanhol, claro. E tenho dado cursinhos menores, mais abreviados em vários países, na Grécia, na Turquia, na Itália. Atualmente sou professor do doutorado de sistemas complexos
em ciências naturais, econômicas e biológicas na Universidade de Catania, na Sicília, na Itália. Curioso. Pois é. É que, como falei no início, quando você de criança aprende naturalmente duas línguas, e no meu caso era grego em casa e espanhol na escola, depois é fácil aprender outras línguas. O grande pulo é de uma para duas. Essas aulas da Itália você dá em italiano? Sim. Ok. Tem que ter uma capacidade muito boa, né, para poder falar todas essas línguas aí. E com relação a você ser professor em outros países, eu imagino que você deve ter feito muitas palestras, né, e seminários com relação à sua área de pesquisa, né, da entropia. Eu queria saber se você chegou a participar de outras atividades na área de divulgação também, outras atividades de pesquisa, né, divulgação científica. Sim. Ocasionalmente não é o mais frequente para mim, mais frequentemente são palestras especializadas. Mas ocasionalmente, sim, é dirigido a um público mais iniciante ou a um público mais diversificado. Numa ocasião foi uma palestra muito geral, sobre um tema muito geral, na Itália. No auditório era um tremendo teatro com 4.000 pessoas no auditório, com telões, etc. E aí falei de um tema que não é técnico. Falei de um tema que me é caro, e é que os cientistas, os artistas e os esportistas temos um papel especial, que é mostrar para o mundo que os diversos povos podem colaborar e trabalhar juntos e ter amizades entre eles, não necessariamente conflitos econômicos ou guerras. Então, para que isso possa acontecer, é necessário linguagens universais que todos os povos entendam. E a ciência é um deles. A arte é outra linguagem, outra delas. E a terceira são os esportes. Por isso que eu disse que os cientistas, artistas e esportistas podemos mostrar ao mundo que os povos podem colaborar e serem amigos e não necessariamente estarem todos esses conflitos que vemos permanentemente neste momento, Rússia e Ucrânia, entre muitos outros, claro. Sim, os músicos, né, são, como você disse, né, um exemplo disso, né, a pessoa tem um violão, um músico que toca violão no Japão e um músico que toca violão na Espanha, eles podem não falar a mesma língua, mas se eles se encontrarem, eles podem tocar juntos, eles podem criar música juntos. Isso é muito bonito. E fazendo, isso daí bem belo, né? Oi, Matheus. Falando que é uma mensagem bem bela, né, para esses dias de hoje, né, essa tensão que está tendo no mundo. Isso é algo importante que você falou. Sim. Fazendo um outro parênteses, eu fiz pós-doc, eu fiquei 1 ano em Aix-en-Provence, lá perto de Marselha. Ah, olha. É onde estão fazendo aquela máquina grande, o ITER, lá o tokamak. Lá tem um centro de pesquisa de plasma e tal. Aí eu fiquei lá 1 ano e eu fiz amizades com pessoas do Japão, com um ucraniano e com um russo. A gente fazia churrasco junto. Então, para mim, assim, é uma coisa muito curiosa, essa questão da Rússia com a Ucrânia, né? Eu fico lembrando da época, a gente fazendo churrasco junto lá. Ali no meio da ciência não tem essa questão de, eu sou de um país, eu sou de outro. Uma das coisas que o Matheus... Isso daí que o Matheus perguntou também de divulgação, sabe? Eu fiquei curioso, mas daí é uma curiosidade mais pessoal até. Que hoje em dia no Brasil tem bastante essa preocupação, é até lei, na verdade, agora, que todos os cursos, eles precisam ter atividades de extensão, né? Todas as graduações precisam ter atividades de extensão. Extensão, uma delas que a gente pode fazer dentro da física é divulgação científica, né? Claro. Provavelmente lá, quando você fez graduação, não tinha essa preocupação, né, com isso. Não, mas entre os meus colegas, tinha. Eu, por exemplo,
preparava na rádio local programas com as biografias e comentários de grandes músicos. Eu me lembro, em particular, preparei toda uma programação em torno de Beethoven, mas outros também. Então tinha essa preocupação de fazer a divulgação, né? De fazer, sim, claro, não necessariamente divulgação científica, mas de fazer alguma coisa para a comunidade, né? Sim, em artes. Tínhamos um clube de cinema também, nos reuníamos toda semana, víamos um filme e depois ficávamos comentando, íamos tomar algum drink, alguma coisa e, enfim, passávamos bem. Sim, a extensão é uma grande coisa, é importante, bem importante. Muito interessante. Então, já desenvolvi essas habilidades de oratória já desde novo. Bom, assim, a gente já está chegando no final aqui da nossa entrevista. Perfeito. Tem uma pergunta que, se for possível responder, né, aproveitar que estamos falando com um especialista na área de entropia, se tem como explicar um pouco o que é entropia para uma pessoa leiga, porque muita gente está acostumado com a ideia de energia, porque já escuta desde pequeno, né, sobre conservação de energia e tal. Como que uma forma de explicar entropia para quem não é da área de exatas, né, que não conhece entropia? Pois é, a energia depende do sistema material que tem essa energia. Então, a energia de uma mosca é diferente da energia de um caminhão. É melhor ser atropelado por uma mosca do que ser atropelado por um caminhão. A entropia não tem isso. A entropia não interessa o suporte material da informação. Na entropia não interessa o suporte material da informação. É 0 ou 1, ou branco e preto, ou homem e mulher, ou seta para cima, seta para baixo. Tudo isso é equivalente. O suporte material da informação não entra no conceito da entropia. O conceito de energia tem a ver com as possibilidades microscópicas. O conceito de entropia tem a ver com as probabilidades dessas possibilidades. Então, a entropia é um conceito epistemologicamente mais sofisticado, porque você tem as possibilidades que têm a ver com a energia e tem as probabilidades dessas possibilidades. E é essa segunda etapa que tem a ver com a entropia. Então, por exemplo, se eu digo para você que eu joguei moedas e saíram 2 caras e 8 coroas, isso é uma informação, estou te dando essa informação. Se em vez de jogar moedas, se eu tivesse jogado maçãs e peras, e eu dissesse, saíram 2 maçãs e 8 peras, a informação é a mesma. Sendo que maçã e pera não tem nada a ver com cara-coroa da moeda. Mas a informação é a mesma. Então, é um conceito mais sutil que o da energia e, por isso, é menos conhecido. Mas a palavra entropia vem do grego tropos, que significa maneira, e o Brasil é um país tropical, que vem de tropos, porque é um país que tem muitas maneiras, por isso é um país tropical. Estudar entropia no Brasil, que é um país tropical, é particularmente adequado. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa associação. Claro. E, por exemplo, onde acontecem os fenômenos climáticos? Nos primeiros 10.000 metros de altura, que é a troposfera.
é a parte da atmosfera onde tem muitas variações, onde tem muitas maneiras. Por isso se chama troposfera. E por este motivo, os aviões de jato voam a 10 mil metros de altura, isto é onde termina a troposfera, para eles viajarem mais tranquilamente, com menos atrito e com menos turbulências. Então, entropia, tropical, troposfera, tudo isso é o mesmo conceito. Eu não fazia ideia da associação, nunca tinha visto a origem da palavra tropical. No caso, realmente estudar entropia num país tropical é curioso. No caso, o conceito de entropia, às vezes eu fico me perguntando se ele já não deveria ser introduzido antes na escola, né? Normalmente, agora as crianças vêm até um pouco antes, né? Algumas escolas já dão isso no ensino médio. Não é todas, mas algumas falam disso no ensino médio, mas bem por cima, né? Claro. Não, sem dúvida. Esses conceitos, quando você aprende bem jovem, você incorpora eles de maneira muito melhor. O que é incorporar um conceito? É analisar, entender esse conceito de diversas maneiras. Quando você o entende de várias maneiras, você incorpora o conceito. E então passa a entendê-lo em situações diferentes. Quando você entende um conceito sob um único ângulo, pode ser muito interessante, pode ser muito rico, mas você não incorpora o conceito. E para incorporar o conceito, o melhor é fazê-lo quando é jovem. Sim, para aprender línguas, tem que ser jovem. Para incorporar teoria de grupos em matemática, tem que ser jovem. Para incorporar cálculo integral, diferencial, as equações diferenciais ordinárias, derivadas parciais, tem que ser jovem. Quando você aprende essas coisas de velho, não é a mesma coisa. É como aprender a nadar de velho ou aprender a andar de bicicleta de velho. Ou aprender a dirigir carro de velho. Não dirige igual. Um cara que aprendeu a dirigir um carro aos 35 anos de idade já é um perigo na estrada. Mas se ele aprendeu quando ele tinha 18 anos de idade, quando ele chega aos 35, ele tem, se não for maluco, se não for doentiamente imprudente, ele tem um domínio da direção de um carro muito superior. E isso que é verdade para natação, para bicicleta, para dirigir carro, também é verdade para música, para arte, para línguas, para matemática. Então, eu acho ótimo que comecem a introduzir o conceito de entropia à idade, digamos, por exemplo, no ensino médio, porque aí eles vão ir incorporando esse conceito e depois vão achá-lo o mais natural do mundo. Sim, como no caso da energia, eu comento isso com os alunos. Para eles, quando a gente fala em aula de física de energia, eles não acham estranho, porque já escutam isso desde criança. Mas exatamente. Se eles parassem para pensar o que é energia, é bem complicado. São 500. É, claro, sem dúvida. Eu até agradeço pela dica, que agora eu vou ter que aproveitar o tempo, né? Que eu sou jovem ainda, para poder aprender o máximo que eu puder. Sem dúvida. Constantino, o trabalho que iniciou aqui em Entropia foi formalmente publicado em 1988. Você podia contar um pouco como que foi esse início lá da publicação dele? Quando que você teve aquela ideia que originou ele? Foi, 88. 88 Na que verdade, foi. 87. Mas publiquei, na verdade, 85. Mas só fui publicar em 88. 88. Eu tive a ideia dessa entropia em 1985, na Cidade do México, numa reunião de colaboração França, México e Brasil. Em 1985, foi lá que eu tive a ideia dessa entropia. E, posteriormente, publiquei num preprint, em 87,
no CBPF, que você pode achar na coleção de preprints do CBPF, as notas de física. E em 88 publiquei numa revista de circulação internacional. Foi assim. Sim, esse pré-print eu lembro que quando eu estava no CBPF eu fui atrás dele. Bom, muito obrigado, Constantino, pela entrevista. Foi muito interessante todas as respostas das nossas perguntas. Agradecemos aí a presença no nosso podcast. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer conversar com você, Cássio, com você, Matheus. Então, espero que no futuro a gente possa se encontrar pessoalmente e conversar mais. Fazendo um churrasco desse que você falou, em Aix-en-Provence. Só que Sim. em vez de um ucraniano e russo, agora vai ser um piauiense, um catarinense e um grego, argentino, brasileiro. Tá certo. Perfeito. Tá bom. Esse foi um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Cássio Amador. Músicas utilizadas: Brazilian, de Sérgio Quadrado, Cinematic Documentary, de Lexing Music, e Freedom, de Less FM. Todas as músicas estão disponíveis no Pixabay. Para saber mais informações sobre o projeto, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Este e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até logo!
Brazilian, de Sérgio Quadrado. Brazilian, de Sérgio Quadrado.